Alô você, estou na área de novo, continuando aí a nossa terceira aula, falando agora sobre punibilidade. Veja bem, preste atenção. Nós estudamos os elementos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Os três elementos do crime, né? E agora vamos falar da punibilidade, que não é elemento do crime. A punibilidade nada mais é do que o poder-dever que o Estado tem de punir aquele que pratica um crime. Portanto, quando se exclui a punibilidade, se exclui o crime? Como regra, não. E a gente vai ver duas situações apenas que, havendo exclusão da punibilidade, se exclui o crime. Mas isso é uma situação excepcional, a gente vai ver aí ao longo da nossa aula. Tá? Por ora, antes de falar de punibilidade, eu tenho que te dar uma noção básica, bem básica, das espécies de ação penal existentes. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Quando a gente fala em ação penal, existem aí dois grandes grupos de ação penal. A ação penal pública e a ação penal privada. Tá? A ação penal pública, ela é a regra. Ela ocorre mediante uma denúncia do Ministério Público. E aí, esta denúncia pode depender ou não depender de alguma condição. A regra é a ação penal pública ser incondicionada, ou seja, não depender de nenhuma condição. Entretanto, em algumas situações expressamente previstas na lei, a ação penal pública será condicionada ou à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Nos crimes de menor gravidade, a ação penal ela se torna privada. Nesse caso, a ação penal será promovida mediante uma queixa do próprio ofendido. E aí, a ação penal privada pode se dar de forma exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Essa subsidiária da pública, ela ocorre na inércia do MP. Quando o MP demora muito para fazer a denúncia na ação penal pública, aí o ofendido pode iniciar a ação penal por meio da ação subsidiária da pública. Mas todas elas são exceção. Beleza? O que eu quero que você entenda daqui? O seguinte, ó. Sempre que eu falar, tá, em denúncia, eu estou falando em ação penal pública. E sempre que eu falar em queixa, eu estou falando em ação penal privada. Essa associação, ela é importantíssima. Continuando. Para te dar um exemplo, ó. Corrupção ativa. Está lá no artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Pergunta que eu te faço. Qual a ação penal que deve ser utilizada aqui? Qual é? Veja, está dizendo alguma coisa no artigo? Não. Se o artigo não está dizendo nada, você vai usar a regra. E a regra é o quê? Ação penal pública incondicionada. Ou seja, a corrupção ativa é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo? Então vamos anotar isso aí, ó. Qual ação penal deve ser utilizada? Ação penal pública incondicionada. Agora, olha esse crime aqui, ó. Exercício arbitrário das próprias razões. Tem lá,
fazer justiça pelas próprias mãos. O exemplo é aquele crime da carteira lá, de pegar o dinheiro, que a gente viu no bloco anterior. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. E diz, se não há emprego de violência, o crime somente se procede mediante queixa. Conclusão. No crime de exercício arbitrário das próprias razões, ele pode se dar com o emprego de violência ou sem o emprego de violência. Está dizendo que se não há um emprego de violência, ele se procede mediante queixa. E aí, se falou queixa, olha o que eu disse para você. Falou queixa, falou em quê? Em ação penal privada. Beleza? Então, falou em queixa, falou em ação penal privada. Ticler, quando o crime ocorre com violência, ele não falou nada, o artigo. Pois é. Se ele não falou nada, você vai usar o quê? A regra, que é a ação penal pública incondicionada. Conclusão. Sempre que a ação penal privada ou a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição da justiça tiverem que ser utilizadas, vai estar expresso na lei, que depende de representação do ofendido, que depende de requisição do ministro da Justiça, que depende de queixa. Não falou nada, usa a regra. Falou alguma coisa, usa a exceção, dependendo do que tiver sido falado. Ou queixa, representação do ofendido, ou requisição. Belezinha? Tranquilo? Então, esse conceito inicial sobre a ação penal, eu tinha que passar para você. E agora vamos falar da punibilidade. Dá uma olhada aí. Quando uma pessoa comete um crime, surge a obrigação do Estado em punir esse infrator. Assim, a punibilidade é a possibilidade jurídica do Estado impor uma sanção ao autor do delito. No entanto, o Estado, em determinadas situações, perde essa possibilidade de punir o sujeito ativo de um crime. Em outras situações, é o ofendido quem abre mão e, consequentemente, o Estado também perde a possibilidade de punir. Essas situações são chamadas de causas excludentes ou extintivas de punibilidade. E é isso que a gente tem que saber. Essas causas excludentes ou extintivas de punibilidade podem ser gerais, são aquelas que estão no artigo 107 do Código Penal, ou podem ser especiais, quando elas estão espalhadas, pelos demais artigos do Código Penal. Cléo, o que cai mais na prova? O que cai mais na prova são essas aqui do artigo 107. Se você decorar isso, já dá, dependendo da banca, para acertar a questão da prova. Por exemplo, extingue-se a punibilidade, primeiro, pela morte do agente. Se o sujeito morreu, a pena não vai passar para o seu sucessor. Se ele morreu, extingue-se a punibilidade. 2. Pela anistia, graça ou indulto. Temos aqui 3 excludentes de punibilidade, já nós vamos ver qual é a diferença entre elas. 3. Pela retroatividade de uma lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito. E aí,
essas duas causas excludentes aqui, renúncia ao direito de queixa e perdão aceito, elas somente funcionam nos crimes de ação penal privada. Pela retratação do agente, quando o agente pede desculpas. Mas isso pode ser em qualquer crime? Não. Somente nos casos em que a lei admite. O sujeito não vai poder matar um outro e depois falar que está arrependido, pedir a retratação. No homicídio, não se admite a retratação do agente. Os incisos 7º e 8º foram revogados e o inciso 9º fala do perdão judicial. Em qualquer situação? Não. Somente nos casos previstos em lei. Vamos falar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Começando aqui, falando sobre os efeitos, os efeitos das causas excludentes de punibilidade. Basicamente, nós temos dois efeitos. Primeiro, quando ocorre a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui, tem uma sentença transitada de julgado, tá vendo? Mas a causa excludente, ela ocorre antes. Nesse caso, a extinção da punibilidade, ela não gera efeitos processuais. Ela vai atingir a pretensão de punir, de aplicar a pena. Olha o que eu escrevi aqui. Nesse caso, a pretensão punitiva é diretamente atingida, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Exemplo, se for reconhecida a prescrição antes do tribunal julgar um recurso de apelação, não há que se falar em reincidência, pois não persiste qualquer efeito do processo. Agora, a extinção da punibilidade também pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse caso, é atingido apenas o título penal, a extinção da pretensão executória, ou seja, de executar aquela pena que foi aplicada na sentença. Pois os efeitos do processo subsistem, tal como a obrigação de reparar o dano e a reincidência. Olha o que eu coloquei aqui no esqueminha. A sentença transitada de julgado depois, havendo a extinção da punibilidade, ela não atinge os efeitos processuais que subsistem. Ela atinge apenas a pretensão de executar a pena, mas a sentença ela vai continuar existindo. Beleza? Sobre a morte do agente, nós sabemos lá do artigo 5º da Constituição que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens nos termos da lei ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Mas quando eu falo aqui de pena, eu estou falando de esfera penal. E aí, na esfera penal, vale o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência, ele diz que a pena não passa de uma pessoa para outra. Então, se o sujeito pratica um roubo e depois morre, a punibilidade desse roubo acaba sendo extinta. Tá? A punibilidade do roubo na esfera penal acaba sendo extinta. Mas, em razão do roubo, pode haver, por parte do juiz, a decretação de perdimento dos bens. E isso atinge a esfera civil.
Isso se transmite com a herança, tá? Então, na esfera civil, a sanção, ou melhor, a reparação civil, ela é estendida aos sucessores e contra eles executadas, obviamente, até o valor do patrimônio transferido. Tá ok? Então você já sabe que a morte do agente extingue a punibilidade, mas não apaga os efeitos civis. Anistia, graça e indulto. Olha só. São 3 excludentes de punibilidade, sendo que você tem que saber a diferença entre eles, tá? Por exemplo, a anistia, ela se refere a fatos. A fatos. Quem praticou um determinado fato, todos que praticaram esse fato, serão anistiados. E aí terão a punibilidade excluída. Beleza? Tranquilo? A anistia tem que ser concedida por lei federal, sendo aí uma atribuição do Congresso Nacional, que vai votar essa lei. E ela pode ser concedida antes ou depois da sentença transitada em julgado. Tá? Exemplo, ó. Imagine que o sujeito aqui praticou o fato X. O fato X está aqui no curso do processo penal. E aí vem uma determinada lei, Lei 1, anistiando todos que praticaram esse fato X. Mesmo ainda não havendo sentença transitada de julgado, a Lei 1 vai favorecer quem praticou o fato X? Sim. Então, a lei vai favorecer quem praticou o fato X. Ela vai apagar os efeitos penais. Então, ó, a anistia, ela, apesar de ser uma excludente de punibilidade, ela também exclui o crime. Tá? Ela também exclui o crime. Diferentemente da graça e do indulto. A graça, ela é concedida a uma pessoa especificamente. E não a um fato. Aquela pessoa é que acaba tendo a punibilidade excluída. Essa que é concedida por decreto. É isso que estão falando, né, que querem dar para o Lula. É a graça concedida por decreto pelo presidente da República, mas só pode ser concedido depois de uma sentença transitada em julgado. Não pode ser antes. No caso, não havendo ainda sentença transitada em julgado, ela não pode ser concedida. E aqui os efeitos penais permanecem. Efeitos penais permanecem. Então, imagina que o sujeito recebeu um benefício da graça e depois praticou um novo crime. Vai ter reincidência? Sim, vai ter reincidência. Porque os efeitos penais permanecem. Agora, se o sujeito foi anistiado e depois praticou um novo crime, vai ter reincidência? Não, não vai ter. Beleza? O indulto é como se fosse a graça. É praticamente a mesma coisa, também concedido a um grupo de pessoas. Então, diferentemente da graça, a graça ela é individual e o indulto não é individual. Beleza? Abolitio criminis. Já estudamos isso, né?
Já estudamos a abolitio crimes lá na nossa primeira aula. A lei nova que descriminaliza uma conduta, ela apaga os efeitos penais. Ou seja, a abolitio crimes, ela exclui não só a punibilidade, mas também o crime. E se o agente praticar uma outra infração penal, como tudo foi excluído, não haverá o agravante da reincidência. Beleza? Prescrição, decadência e perempção. 3 institutos aí que também excluem a punibilidade, que você não pode confundir, tá? Na prescrição, nós temos o Estado perdendo o direito ou de punir, se for uma pretensão punitiva, ou de executar a pena. E tudo isso decorre da sua inércia pelo decurso de tempo sem o exercício do direito. Como assim, Edcler? Olha só, imagina o seguinte: o sujeito praticou aqui um crime. Ainda não houve uma sentença transitada em julgado. Então, se a prescrição ocorrer antes da sentença transitada em julgado, será uma prescrição da pretensão punitiva. Como ainda não foi calculada uma pena para o agente, o Estado perde o direito de punir. Mas imagina que já houve uma sentença transitada em julgado, mas ninguém acha o sujeito para cumprir a pena. Passa um longo tempo e o Estado perde o direito de executar a pena que havia sido imposta na sentença transitada em julgado. Aqui nós temos a prescrição da pretensão executória. Beleza? Continuando aqui, a decadência. A decadência, ela não é a perda do direito pelo Estado, mas sim pelo próprio ofendido, tá? Ela é cabível na ação penal privada e também na ação penal pública condicionada à representação. O ofendido tem um prazo de, em regra, 6 meses para poder fazer a queixa ou a representação. Passado esse período, ocorre a decadência do direito. É o que está aqui, no artigo 103 do nosso Código Penal. Beleza? Continuando. Temos também a perempção, que é a perda do direito de demandar o réu em face da inércia do ofendido. Só é possível na ação penal exclusivamente privada. Edcler, a perempção fala da inércia do ofendido e a decadência também fala da inércia do ofendido. Como que eu vou diferenciar isso? Da seguinte forma, se a inércia do ofendido ocorrer antes do início da ação penal, nós teremos uma hipótese de decadência. Se a inércia do ofendido se der após o início da ação penal, nós teremos uma hipótese de perempção, desde que a inércia se enquadre em um desses 4 incisos aqui. São incisos do CPP, tá? Do Código de Processo Penal. Lembrando que a decadência é em ação penal privada ou então
a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a perempção somente em ação penal privada. Isso é importante você saber. Belezinha? Depois, com calma, você dá uma lida aí no artigo 60. Não acho que ele vai cair, porque ele é do Código de Processo Penal. Então, vou deixar aí de dever de casa para você, tá bom? Olha lá, ó. Tudo esquematizadinho, ó. Prescrição e inércia do Estado, decadência, inércia do ofendido antes do início da ação penal privada ou da ação penal pública condicionada à representação, e perempção, inércia do ofendido após o início da ação penal. Continuando, temos ainda a renúncia ao direito de queixa e depois o perdão do ofendido. Renúncia ao direito de queixa e perdão do ofendido. Mas olha só, a gente está aqui com 26 minutos do bloco. O bloco anterior foi mais de 40 minutos. Eu não quero quebrar esse assunto no meio, tá? Não quero quebrar esse assunto no meio. Com isso, eu vou fazer aqui um pit stop, dar uma pausa para o nosso bloco. E aí, no próximo bloco, eu continuo a partir desse ponto, a falar sobre a renúncia ao direito de queixa. Beleza? Lembrando, ó, se a renúncia ao direito de queixa, isso aqui só pode acontecer em que tipo de ação penal? A ação penal privada. Bacana? Próximo bloco a gente continua. Um abraço.